Fala galera, meu nome é Roberto Anselmo e eu tô passando aqui para deixar uma palavra para vocês, para que vocês possam refletir aí sobre ela, para lhe aproximar mais ainda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou trazer um tema muito importante e que muitas pessoas têm dificuldade também, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, muitos casais até podem ter dificuldade com isso. E Deus ministrou no meu coração e eu vim trazer aqui para vocês. O tema vai ser quando deixarei de ter tentações. Forte, né? Eu espero que eu consiga ajudar você um pouquinho nessa sua jornada em busca da santidade. Vamos embora. Então, eu vou começar falando aqui para vocês uma passagem muito conhecida que vocês devem conhecer, Lucas 4, a tentação de Jesus. Confere aí comigo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E muita atenção aqui, ó. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. O que a gente acabou de ver foi uma passagem que relata o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo tentado. E o que a gente pode ver aí é que não importa o nível de santidade que a gente esteja, que a gente vai ser tentado. Jesus Cristo, nosso Salvador, foi a pessoa mais santa que já pisou nessa terra. Ele era o Deus, ele era o Verbo encarnado. Ele nunca pecou. Então, como a gente pode ver, não importa o nível de santidade que a gente esteja, a gente vai sim ser tentado. Mas o que vai definir é o que a gente vai fazer quando for tentado, como a gente vai conseguir lidar com isso. O inimigo, ele procura brechas para entrar na vida da gente. E a gente deve nos preencher cada vez mais com a palavra do Senhor, porque quando a gente nos preenche com a palavra de Deus, a gente não fica imune às tentações, mas a gente sabe lidar com elas, a gente sabe passar sobre elas. E muita atenção também, como eu disse quando eu estava lendo, no versículo 13, onde diz exatamente assim: Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que tivesse outra oportunidade. Então, o diabo, ele ficou procurando ainda tentar o Senhor, até como ele vai ficar tentando a gente. Como eu disse, ele procura as brechas para entrar na vida da gente. Então, o que a gente deve fazer como cristãos é fechar essas brechas. A gente deve deixar nossos pecados de estimação, a gente deve parar de mentir, a gente deve procurar nos fortalecer com a palavra de Deus, estar cada vez mais perto dele. Para que, como eu disse, quando as tentações vierem, a gente esteja fortalecido com toda a palavra de Deus. Vamos lá agora para uma passagem que está lá em Mateus 22, do 35 até o versículo 40. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Nessa passagem, nós vemos primeiro os doutores da lei. Eu quero explicar para vocês também, que eu sei que tem muita gente que não sabe, quem eram esses doutores da lei. Esses doutores da lei, na Bíblia, eles eram os homens versados, ou seja, peritos nas leis de Moisés.
eles eram os responsáveis por interpretar essas leis. Eles ensinavam também nos templos e eles eram associados diretamente aos fariseus, que, como a gente sabe, Jesus tanto falava dos fariseus. Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma ênfase maior nesse primeiro mandamento que o Senhor falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E às vezes, em nossa incredulidade humana, a gente pode achar Deus controlador e até um pouco carente em revelar que o maior mandamento a ser seguido é amar Ele sobre todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com tudo que você puder. Deus quer dizer nessa passagem o que Jesus falou, é que o Senhor, Ele, por amor a nós, Ele pede para ser o Senhor da nossa vida. Ele sabe que se Ele não for o Senhor da nossa vida, vai aparecer outro alguém querendo preencher o seu lugar, sabe? A gente deixa a brecha. Se a gente não nos preencher com o Senhor, se a gente não amar Ele sobre todas as coisas, se a gente não cumprir os seus mandamentos, vai aparecer outro alguém querendo ser o Senhor da nossa vida. Entenderam, né? A verdade, meus irmãos, de um modo geral, é que nós nunca deixaremos de ser tentados. O inimigo é astuto. Ele estuda sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa que não, mas ele fica ali só estudando, só vendo o que a gente faz, só vendo as brechas que a gente deixa. Por isso, mais uma vez eu reforço, devemos nos fortalecer na palavra do Senhor. Nós devemos ler cada vez mais a Bíblia. Eu estava pensando esses dias que o Senhor deixou um livro para que a gente lesse. É a Bíblia. Por que a gente não lê? Entende? Tudo que está na Bíblia vai servir diretamente para a vida da gente. E como diz lá em Efésios 6, versículo 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém, meus irmãos? É isso aí. Glória a Deus.